apresenta na liturgia deste 19º domingo depois de Pentecostes a parábola dos convidados às bodas. Os primeiros convidados, como vimos, desprezaram o chamado do rei, seja interessando-se mais nos negócios do mundo, nos bens materiais, ou até mesmo desprezando aquele que faz o chamado. Em seguida, muitos dos que estavam pelas esquinas e caminhos foram chamados e, revestidos da veste nupcial, ingressaram nas bodas reais. No entanto, temos também aquele pobre infeliz que, tendo ouvido o chamado e respondido a ele, ingressou na festa, mas desprezou a veste nupcial e foi assim expulso pelo rei e jogado às trevas exteriores. Esta ausência da veste nupcial trata-se, meus caros, da ausência da graça na alma cristã, que levaria à exclusão da bem-aventurança eterna. E aí está, meus caros, um importantíssimo alerta para nós que cá estamos, que ouvimos o chamado de Deus à sua amizade e ao céu, e aqui estamos no seio de sua Santa Igreja, e acabamos muitas vezes por desprezar esta veste, que é a graça santificante. Acabamos muitas vezes por nos esquecer dela, seja não a embelezando, seja não a limpando, seja a perdendo ou até mesmo esquecendo da sua existência. E muito infelizmente, pela graça não ser acessível aos nossos sentidos, nós não a vemos como vemos as nossas vestes. Podemos de fato ser muito descuidados com ela, manchando-a cotidianamente com inúmeros pecados veniais, perdendo-a facilmente em pecados graves não devidamente combatidos, deixando-a ficar velha e usada e frágil pela falta de uso na prática das virtudes, pela falta da devoção e da frequência dos sacramentos, ou até mesmo ignorando-a praticamente, embora a conheçamos teoricamente, quando a deixamos de lado pela ausência de vida de cristã, para eventualmente lembrar-se uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez de quando em quando, para comprar uma nova veste, encarando a confissão como um pedágio para a comunhão. O fato é que pelas nossas más inclinações, pelos nossos vícios, pelas seduções do mundo e do demônio, nós podemos, meus caros, acabar por ver a graça como uma mera formalidade para comungar, como um mero convite para entrar na festa, quando o fato é que as consequências de sua perda são devastadoras para nós. Trata-se aqui da perda eterna de Deus, nosso maior e único bem. Por isso mesmo, meus caros, devemos ter esse alerta presente em nossas vidas. Não desprezemos a graça. Se nós não estamos em estado de graça, nós não estamos bem. Se nós não estarmos em estado de graça e morrermos, nós vamos para o inferno.
se nós não estamos em estado de graça, nós estamos deformados, nós somos mortos-vivos, nós estamos podres por dentro. E a morte corporal pode se abater sobre nós a qualquer instante. Da mesma forma que diante de um diagnóstico de doença grave, nós buscamos apressadamente e com diligência os meios necessários para restabelecer nossa saúde, tanto mais devemos ter essa prontidão para restabelecer a graça em nossa alma. Pois o risco a correr, permanecendo em estado de pecado mortal, é muito, muito maior. É arriscar, apostar a nossa eternidade. Caríssimos, reflitamos bem o que é desprezar a graça. O que nós estamos realmente fazendo quando consentimos em permanecer em pecado mortal, tendo a confissão ao nosso alcance. O que é desprezar a graça? É desprezar a onipotência divina, que a criou e quer por ela conceder-nos o maior bem, que é o céu. Opondo-nos a ela, nós nos opomos ao poder de Deus, e ao invés de fazê-la fracassar, recusando-a, nós estabelecemos o nosso próprio fracasso. O que é desprezar a graça? É desprezar a ciência divina, que desde toda a eternidade reservou para nós os meios que nós podemos aproveitar para alcançar o céu. Desde toda a eternidade, nós temos várias oportunidades de restabelecer a nossa amizade com Deus. E assim desprezar a graça é desprezar a sapientíssima ordem da providência divina, que reservou esses meios para a nossa salvação. E na luta de Satanás contra Deus para sabotar a redenção, é colocar-se ao lado do inferno, ajudando nesta obra de sabotagem. Permanecer em pecado mortal, desprezar a graça, é, portanto, desprezar a encarnação, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É entregar ao escárnio dos demônios o seu sangue preciosíssimo derramado por nós no alto da cruz. É desprezar este ato de infinita caridade de Deus, que pensou em cada um de nós, que sentiu cada um dos nossos pecados e ainda assim quis a nossa salvação. Ele pensou em nós, no que nós estamos fazendo, na escolha que nós estamos fazendo. Sofreu por nós e ainda assim nos chama de amigos, como o rei das bodas. Desprezar a graça que nos é dada por Deus
é justamente desprezar o sangue que Ele nos deu. É desprezar a sua glória, fim último de toda a ordem do universo e da nossa existência. E assim é desprezar a nós mesmos. É colocar-nos ao lado dos demônios no ódio à ordem criada e à própria existência criada. É desprezar a nossa criação para a eternidade bem-aventurada. É desprezar e roubar a glória de Deus, usurpando, como quis Lúcifer, o seu trono para dar glória, e uma glória completamente podre a si mesmo. Enfim, é desprezar o amor de Deus por nós, o seu desejo de nos salvar, a razão pela qual o Verbo se fez carne e derramou o seu sangue. Enfim, meus caros, o desprezo do nosso estado de graça é o desprezo da nossa salvação, e pode, muito infelizmente, vir a ser o desprezo da última ocasião que teremos para alcançar a salvação. Com efeito, meus caros, se todos nós concordamos que seria uma insanidade absurda, além de pecado gravíssimo, a prática da roleta russa, ou então permanecer sem um tratamento acessível quando nossa vida está em risco. Enfim, se todos nós concordamos que arriscar estupidamente a própria vida é absurdo, o quanto não é absurdo correr o risco da condenação eterna, permanecendo sem a graça e podendo restabelecê-la com algumas palavras no confessionário. Além disso, meus caros, lembremos-nos sempre que cada pecado grave cometido inclina a nossa natureza a cometê-lo novamente com mais facilidade. Cada pecado grave cometido torna mais difícil evitá-lo futuramente. Quanto mais tempo sem a graça, mais tempo nós permanecemos sob a influência do demônio. Quanto mais tempo sem a graça, quanto mais tempo sob a influência do demônio, mais nós nos acostumamos com ele, mais nós nos tornamos insensíveis à feiura e do pecado, mais nós nos tornamos insensíveis à fetidão purulenta do demônio e de suas obras. E mais nós nos assemelhamos a ele. Quanto mais tempo em inimizade com Deus, quanto mais tempo sem a graça, mais o demônio vai ver em nós um semelhante. Quanto mais tempo sem a graça, mais enraizado o pecado se encontra em nós, pois mais constante é a nossa própria rebelião contra Deus e nossa própria associação ao partido do inferno.
Quanto mais tempo sem a graça, mais nós nos esquecemos de seu valor. Mais valioso para nós se torna o pecado, o prazer do pecado e as ilusões do demônio. E mais nós as desprezamos, não intelectualmente, pelo menos não no começo, mas sim na prática, deixando de lado todos os esforços para recobrá-la, considerando os esforços para recobrá-la como que impossíveis, ou como que inviáveis, ou como que não oportunos, achando possível adiar. Quando este adiamento nada mais é que uma jogada do demônio para nos deixar ainda mais tempo nas mãos dele e para que eventualmente dê tempo dele nos conduzir à obstinação. Aproveitemos então, meus caros, a ocasião presente não só para recobrar ou aumentar a graça, mas para considerarmos o seu valor para a eternidade, e zelarmos por esta preciosa veste. Como canta a Santa Romana Igreja no rito das exéquias dos defuntos, utilizando-se das palavras do Salmo 94, Odie si vocem Domini audieritis, nolite obdurare corda vestra. Se ao menos hoje escutasseis a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Escutemos a voz do Senhor. Ele nos chama para as suas bodas a todo instante e está sempre pronto para nos dar a veste da graça. Aproveitemos então não somente para ouvirmos o seu chamado, mas para efetivamente corresponder a ele, zelando pela nossa veste da eternidade, que é a graça santificante. E aproveitando esta veste que nós recobramos na confissão, que nós embelezamos nos sacramentos, para efetivamente conservá-la preciosamente, lutando por ela, cuidando dela e permanecendo fiel a ela, até o momento de nós nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.